Olá a todos, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo onde a gente vai começar a falar um pouco sobre séries de potência, né? Uma ferramenta muito útil aqui que a gente tem não só para trabalhar com equações diferenciais, mas em diversas outras aplicações. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês e comentando um pouco sobre uma ferramenta muito importante na área da análise numérica, que é a representação ou a expansão por séries de Taylor. Tá? Diria, talvez até ouso dizer que é a ferramenta mais importante que a gente tem, porque ela é, de fato, a mãe de diversos métodos numéricos muito úteis que a gente tem para lidar com diversos tipos de problemas. E a gente vai ver, então, como isso está relacionado aqui com o conceito de séries de potência. Kids' letters from camp. Oh, she complains now, but when we go to pick her up, she won't want to leave. Então, objetivos desse vídeo vão se apresentar como a gente pode obter uma representação de uma função f de x qualquer, aqui uma função a princípio genérica, em termos de um polinômio. Então, como a gente pode aproximar, né, uma função por um polinômio. Definir, então, a forma geral de uma expansão em série de Taylor, que vai estar associada a essa representação na forma de um polinômio. Definir o que são funções analíticas, tá? Que é um tipo de função que vai estar relacionado então com esse conceito de série de Taylor, que vai ser bastante útil aqui para a gente, e junto aqui também conceitos de ponto ordinário e ponto singular, e obter o que é chamado aqui então de o raio de convergência dessas séries de potência. Melhor, eu vou explicar melhor o que é isso depois que a gente definir as séries, que fica mais fácil. Bom, para introduzir esse conceito de expansão ou representação de uma função qualquer em termos de um polinômio, vamos imaginar como exemplo essa função f de x que eu estou apresentando aqui, x seno de x mais x cosseno de x mais 1. Aqui tem o gráfico dessa função aqui no intervalo menos 5 a mais 5. E bom, a gente pode ver que essa função ela tem um comportamento relativamente complexo. Ela é altamente não linear, ela não tem assim um comportamento periódico muito fácil de observar, e claramente não é muito amigável essa equação para mim trabalhar em termos de diferenciação e integração delas no intervalo. É possível, claro, tá? Não é nada muito complicado, mas ela não é uma função assim tão simples. Agora, se eu olhar aqui próximo a x igual a zero, nessa região aqui mais central do meu gráfico, a gente pode ver que ela tem um comportamento que lembra muito uma parábola, né? Ela tem aqui essa concavidade para baixo, né? Que aumenta aqui para os dois lados. Claro que depois ela se distancia desse comportamento, mas aqui nessa regiãozinha aqui, eu posso ver que ela tem um comportamento bem próximo a um comportamento esperado de uma parábola. Agora, imagina que o que interessa para mim é só o comportamento da função nessa região aqui muito próximo a x igual a zero. De modo que se eu conseguisse capturar esse comportamento parabólico aqui que eu tenho nessa região, isso me ajudaria, porque obviamente é muito mais fácil trabalhar do ponto de vista matemático com uma parábola, né, que é muito fácil de integrar, derivar, etc., do que com essa função mais complicada aqui. E fica a questão, como que eu posso obter uma aproximação melhor possível, quadrática, para essa minha função aqui, próximo, então, a esse meu ponto x igual a zero. Em outras palavras, então, se eu tiver um polinômio aqui, um p de x do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, para quais valores desses coeficientes a, b e c eu vou ter uma melhor aproximação desse polinômio p de x em relação àquela função f de x que eu tinha antes. Bom, vamos fazer algumas considerações aqui. Se eu quero aproximar o comportamento da função perto de um ponto em termos de um polinômio, é bem razoável eu pensar que nesse ponto as duas funções têm que valer a mesma coisa, né? Afinal, eu quero que ela tenha um comportamento parecido nessa região. Então, se eu avaliar a função f de x em x igual a zero, tá? Eu estou escolhendo aqui o ponto x igual a zero, mas eu poderia ter escolhido qualquer outro. Aqui nesse exemplo eu vou escolher x igual a zero. Se eu avaliar a função aqui, então, x igual a zero, né, aqui vai dar 0 vezes seno de zero, que é 0, né, mais 0 vezes cosseno de zero, que é 1, mais 1. Então, a função f de x original, lá que eu tinha, né, avaliada em 0, ela vale 1.
O polinômio, né, se eu avaliar ele aqui em x igual a zero, né, o termo a ao quadrado vai dar zero, o termo b vai dar zero, vai sobrar só que o p avaliado em zero é o último coeficiente c. Por consequência, então, para satisfazer a minha igualdade, eu vou ter que o meu coeficiente c aqui do meu polinômio tem que valer 1 para mim pelo menos garantir que no ponto x igual a zero as duas estão se igualando. Bom, eu poderia pensar, será que se eu fizesse só isso, se eu deixar o c igual a 1 e deixar o a e o b igual a zero, como que vai ficar o meu comportamento? Né? Claramente não vai estar muito bom, né? Se eu tenho minha função aqui, se eu fixar o polinômio aqui sendo igual a constante 1, que eu vou chamar aqui de um p0, na verdade, só para lembrar que seria um polinômio de ordem zero, né? uma constante basicamente, ela claramente não vai ter um comportamento parabólico aqui perto, né? Ela passa no mesmo ponto aqui, porque eu forcei isso, beleza, mas qual que é o problema aqui desse polinômio de ordem zero que eu estou supondo aqui? Bom, ele não considera que para x diferente de zero a função está variando, né? Afinal, se eu me afasto aqui do x igual a zero para os lados, ela não fica no mesmo lugar, ela tem uma variação. E essa variação é a derivada da função f de x. Bom, usando essa lógica, então é bem razoável eu pensar que as duas devem variar de forma semelhante nesse meu ponto. Variar de forma semelhante significa que as duas têm que ter a mesma derivada primeira no meu ponto. Então fica a pergunta aqui, é possível igualar a derivada, no caso que é a derivada primeira, das duas funções em x igual a zero? Bom, vamos ver como ficaria aqui então. Se eu avaliar a derivada daquela função f de x, eu vou ficar com essa expressão aqui no final. Vou colocar aqui só a expressão final, mas caso vocês queiram obter aqui, também é bem tranquilo, tá? Só lembre, né, que eu vou ter aqui a derivada desses termos x cosseno, x seno. Eu tenho que usar a regra do produto aqui, mas tirando isso é uma derivada simples de calcular. Eu fico com a derivada assim, e a derivada do polinômio então vai ficar 2ax, né, que seria a derivada do ax ao quadrado, mais b, que é a derivada do bx. Se eu avaliar as duas em x igual a zero, né, aqui se eu avaliar esse termo aqui em zero, cosseno de zero vai dar 1, né, então esse cara aqui vai sobrar 1, seno de zero vai dar 0, x vezes cosseno de zero vai dar 0, né, por causa do zero multiplicando aqui na frente, e aqui vai ficar 0 vezes 0. Então, para igualar as duas, né, e o polinômio, né, avaliado em zero, vai sobrar só o termo b. Então, para igualar as duas funções, a derivada das duas funções em x igual a zero, eu tenho que fazer o meu coeficiente b ser igual a 1 também. E aqui eu teria, então, a comparação entre a minha função original e a minha função, que eu chamei aqui de P1, que seria então o meu polinômio de primeira ordem, considerando o meu b igual a 1 e o c igual a 1 que eu obtive também anteriormente. Como que ficaria essa comparação aqui? Dá para ver que já está bem melhor do que estava antes. Aqui bem próximo ao ponto x igual a zero, as duas funções elas estão relativamente próximas uma da outra. Mas, né, se eu me afasto um pouco do ponto x igual a zero, né, eu começo a ter um desvio significativo aqui. Qual é o problema que leva a um desvio relativamente grande logo que eu me afasto do ponto x igual a zero? Eu estou assumindo aqui que a minha variação da minha função é sempre a mesma, ou seja, que a derivada dela é constante. Mas claramente a derivada da função original ela não é constante, ela tem esse valor perto do ponto x igual a zero, mas depois ela já muda de valor. A derivada da derivada é a derivada segunda. Então, seguindo essa mesma lógica, eu posso pensar o seguinte: se eu igualei a derivada primeira e melhorou, será que se eu igualar a derivada segunda das duas funções de x igual a zero, não vai melhorar também a minha aproximação? Vamos fazer isso então. A derivada segunda da f de x vai sobrar essa expressão aqui, e a derivada segunda do polinômio sobra só 2 vezes a. Igualando as duas, então, de novo, aqui eu vou ter que 2 vezes cosseno de zero, que é 1, né? Então aqui vai dar 2, e os outros termos aqui todos vão ser 0. Então vai ficar, né, 2a igual a 2, ou seja, o a também aqui deu 1, tá? Que coincidência, os três coeficientes deram 1, mas, de novo, só uma coincidência aqui desse problema. E como ficaria a comparação, então? Eu teria essa curva vermelha aqui, que é o polinômio de segunda ordem, e a curva roxa aqui, que é a função. Tá? Aqui eu chamei de P2, que seria o polinômio de segunda ordem. Bom, dá para ver que já está razoavelmente melhor do que estava
a minha reta. Eu estou aqui perto do x igual a zero, pelo menos eu já tenho uma região aqui, mais ou menos, aqui dá para dizer de menos 1 até mais 1, mais ou menos, onde está razoavelmente próximo às minhas funções. Se eu não precisasse de uma representação assim muito exata, até poderia aproximar a função por esse polinômio, nesse intervalo de menos 1 a mais 1, sem ter muitos problemas. Seguindo essa mesma lógica, eu posso pensar, bom, por que eu estou aproximando com um polinômio de ordem 2? Será que se eu continuar esse processo, se eu, ao invés de utilizar um polinômio de ordem 2, utilizar um de ordem 3 e igualar a derivada terceira da minha função no ponto x igual a zero, ou se eu fizer com um polinômio de ordem 4, de ordem 5, continuar aumentando cada vez mais a ordem do meu polinômio e continuar igualando as derivadas de ordem maior no ponto x igual a zero. Só que eu consigo melhorar a aproximação? E a resposta é sim, eu consigo melhorar bastante a minha aproximação. Aqui, por exemplo, se eu fizer com um polinômio de quinta ordem, né, até x elevado na quinta, veja como aqui eu já tenho uma representação bem melhor da minha função aqui próximo ao ponto x igual a zero. Se eu passar agora para 10, polinômio de 10 ordens, levar em conta até o x igual a 10, eu já tenho uma representação ainda muito melhor. Veja que aqui eu já tenho praticamente de menos 4 a mais 4, as duas funções aqui já estão bem próximas uma das outras. E se eu passar para 15 ainda agora, bom, dentro do intervalo aqui de menos 5 a mais 5, praticamente não tem nenhuma diferença entre a minha função original, lá dada em senos e cossenos e multiplicações com x, e esse polinômio de 15ª ordem, que eu aproximei ele aqui. E para comparação, falar em termos agora um pouco mais de valores e não visuais, como a gente estava fazendo ali no gráfico, como ficariam os valores da minha função avaliada em x igual a 1 com essas diferentes aproximações? Bom, primeira coisa, o valor exato da função em x igual a 1 é isso aqui. Se eu pegar aquela f de x que eu defini lá no começo, substituir x igual a 1, eu vou ter esse valor no ponto x igual a 1. Se eu pegar o polinômio de segunda ordem, aquele quadrático, eu vou ter o valor de 3, que está bem ruinzinho, né? Não é uma aproximação muito boa, está ali mais ou menos próximo, mas não é uma representação muito boa. Agora, se eu passar para o de quinta ordem, né, que leva em conta até x na quinta, eu já vou ter um valor de 2,375, né? Aqui eu tenho 381, então está relativamente próximo, né? Em termos percentuais, aqui a diferença já é bem baixa. Agora, se eu passar para de ordem 10, vejo que eu vou ter uma diferença aqui no 3,2, aqui vira um 3,5. Então, aqui na sétima casa que eu vou ter uma diferença entre os valores. Essa representação com o polinômio de ordem 10, ela vai estar muito próxima do meu valor exato. E se eu fazer para o de ordem 15, então ele vai mudar aqui no 0,4. Aqui eu tenho 7,604, aqui eu tenho 7,675. Então veja que eu tenho várias casas decimais aqui onde as duas funções valem exatamente, praticamente, né? Aqui eu posso, para a grande maioria dos casos, essa variação aqui na, sei lá, 10ª, segunda e 13ª casa, ela é desprezível. Então eu posso dizer que praticamente as duas funções aqui são iguais. E veja, né, de novo, eu fiz isso simplesmente avaliando as derivadas da função no ponto x igual a zero e com isso calculando coeficientes de um polinômio naquele ponto. Your instrument is quite impressive. Doko de tsukutta ndai? Okinawa. Okinawa no dara ga sonna katana wo tsukutta? This is Hattori Hanzo steel. Usotsuke. E como eu posso fazer para generalizar a obtenção desses coeficientes associados com os termos de cada ordem, né? A gente viu aqui que basicamente o procedimento é sempre o mesmo. Se eu quero obter o coeficiente de ordem 2, por exemplo, eu derivo duas vezes. Nesse processo de derivar duas vezes, o termo b e o c, os parâmetros, né, b e c do polinômio vão desaparecer, né, porque as derivadas deles vão dar zero. Vai sobrar só um termo que leva em conta o coeficiente a, né, que seria o de segunda ordem que eu usei nesse exemplo. Eu igualo isso com
a derivada segunda da função avaliada no ponto. Então, se eu continuar nesse processo, a derivada de ordem n aqui de um polinômio, ela sempre eu vou acabar zerando os termos de ordem n menos 1 no processo, porque de novo vai eventualmente dar uma constante, e a derivada da constante vai dar zero, e vai sobrar só o coeficiente associado àquele termo de ordem n. E quando derivar isso n vezes, lembrando, né, a derivada que eu passo o n na frente multiplicando, então vai ficar a primeira vez o n passa multiplicando, e aqui vai ficar n menos 1, a segunda vez passa o n menos 1 multiplicando, aqui fica n menos 2, depois passa o n menos 2, aqui fica n menos 3, e eu vou cada vez multiplicando, né, fazendo uma cascata aqui desses valores aqui para frente, onde vai ser sempre cada vez um valor n menos a ordem ali que eu estiver derivando. E essa multiplicação de n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, assim por diante, até o próprio 1, né, vai ser o fatorial desse valor n, então. Então, a derivada de ordem n, esse nzinho entre parênteses aqui em cima, eu estou usando para representar a derivada de ordem n. Então, a derivada de ordem n do meu polinômio p vai ser igual ao fatorial de n vezes o coeficiente que eu tinha associado ao a n. De novo, todos esses coeficientes anteriores aqui vão sumir no processo. Igualando, então, isso com a derivada de ordem n, da função f de x original, né, que eu tinha lá avaliado em x igual a zero, eu vou chegar que os meus coeficientes a n sempre vão ser dados pela derivada de ordem n da função avaliada em x igual a zero, no caso aqui porque eu estou centrando, né, estou fazendo a expansão, estou fazendo a aproximação em termos de próximo a x igual a zero, dividido pelo fatorial de n. Com isso, então, eu consigo calcular quanto vale, né, todos os meus termos aqui. Se eu fizer n igual a zero, por exemplo, aqui vai ficar a derivada de ordem zero, a derivada de ordem zero é a própria função, então vai ficar a função avaliada em zero, dividido pelo fatorial de zero, que é 1. Tá? Lembrando também aqui, né, que o fatorial de zero não é zero, o fatorial de zero é 1. Se eu avaliar o termo A1, então vai ficar a derivada primeira avaliada em zero, dividido por 1, o coeficiente 2, a derivada primeira avaliada em zero, derivada segunda, avaliada em zero, dividido por 2, e assim por diante eu posso calcular todos os termos aqui do meu coeficiente. E a gente viu, né, quanto mais termos eu vou colocando na minha série, melhor fica a aproximação. Então eu posso fazer esse n aqui, o quão grande eu quiser, e eu posso então ter uma aproximação da minha função f de x em termos de um polinômio de ordem n, calculando aqui os coeficientes desse polinômio de acordo com as derivadas avaliadas no ponto x igual a zero. De novo, vejam que aqui no lado direito eu não tenho nada que dependa de alguma coisa que não seja o ponto x igual a zero. Tudo aqui está sendo avaliado em x igual a zero. Então eu só preciso conhecer de fato a função e as derivadas dela nesse ponto, e com isso eu consigo aproximar ela em qualquer outro valor de x que eu queira. E se eu fizer uma aproximação fazendo com que esse n tenda a infinito, ou seja, eu fazer com que esse polinômio de fato se torne um polinômio de ordem infinita, essa aproximação se torna uma representação exata da função f de x. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante aqui para a gente. Porque se esse cara tender a infinito, eu não tenho mais uma aproximação. Eu tenho uma representação exata da minha função para qualquer valor de x que eu queira avaliar. Fazendo então essa aproximação, né, com n tendendo a infinito, aqui eu juntei os coeficientes, né, lembrando que eles são dados por essa forma, e multiplicados aqui por x na n. Então eu tenho esse somatório aqui de infinitos termos que satisfazem essa minha igualdade. Eu posso, de fato, escrever a minha função f de x em termos desse somatório. E essa representação aqui, então, em termos desse somatório, é o que a gente chama de uma expansão em série de Taylor.
E nesse exemplo anterior aqui eu fiz a expansão em torno de x igual a zero, né? A gente avaliou as derivadas e tal, tudo no ponto x igual a zero. Às vezes até alguns livros e tal, eles costumam chamar essa expansão em série de Taylor, quando eu centro ela em x igual a zero, de séries de Maclaurin. Basicamente um outro nome que é dado, mas é só uma expansão em série de Taylor, eu forçando ela a ser em torno de x igual a zero. Eu poderia fazer o mesmo desenvolvimento em torno de qualquer outro ponto. Tá? Eu escolhi o x igual a zero por conveniência, mas eu poderia pegar um ponto x igual a x0 qualquer, avaliar as derivadas dele naquele ponto, né? Fazer a aproximação do polinômio avaliado naquele ponto. É tudo igual ao que a gente fez até agora. O que vai ser a diferença? É como se eu pegasse a minha expansão em série de Taylor centrada em x igual a zero e deslocasse ela para aquele ponto que eu estou avaliando. E lembrando, então, o deslocamento de um polinômio, eu só preciso mudar aqui a minha variável independente x aqui e subtrair esse valor que eu estou deslocando. Então o procedimento eu não vou refazer aqui, tá? O procedimento é o mesmo. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é deslocando a minha função para, ao invés dela estar centrada em x igual a zero, ela está centrada em torno de um ponto x0 qualquer. Esse ponto aqui é um ponto arbitrário que eu posso escolher de acordo com o que for mais conveniente. Então, né, a gente vai dizer que essa forma aqui é uma expansão em série de Taylor para minha f de x em torno de x0. E como eu comentei com vocês, essa expansão em série de Taylor ela é uma ferramenta com uma utilidade incrível para a gente, especialmente na área de análise numérica, porque ela vai dar origem a diferentes métodos numéricos, especialmente por conta do seguinte: ela permite com que, se eu avaliar só os dois primeiros termos da minha série, da minha expansão, eu vou estar aproximando a minha função por uma reta. Isso, se eu avaliar longe do meu ponto x0, não vai ser muito bom, mas normalmente, se eu ficar próximo, se esse meu ponto x que eu estiver avaliando estiver relativamente próximo do meu ponto x0, isso vai dar uma representação razoável, pelo menos, para a minha função. E essa estratégia ela é utilizada por diferentes métodos numéricos. Por exemplo, se a gente fizer essa aproximação com o objetivo de encontrar quais valores de x fazem com que a função seja igual a zero, eu vou ter o método de Newton para resolução de equações não lineares, ou Newton-Raphson, se vocês preferirem. Se eu fizer essa aproximação com o intuito de saber o quanto vale a função num ponto vizinho, com base num ponto anterior e na derivada dela no ponto anterior, eu vou ter o método de Euler para resolução de PVIs. Se eu usar a expansão com o objetivo de aproximar a derivada da função com base no valor dela em dois pontos, eu vou ter o método de diferenças finitas para resolução de PVCs e equações diferenciais parciais. Então veja que, dependendo daquilo que eu considero conhecido e aquilo que eu quero encontrar, eu posso utilizar a série de Taylor para chegar nesses diferentes métodos, que eles vão ser a base, basicamente, de vários outros métodos dentro dessas categorias, né? A gente tem vários métodos que derivam do método de Newton para obtenção a solução de sistemas de equações algébricas não lineares. Tem todos os métodos de Range-Kutta que vêm ali da expansão em série de Taylor e dessa ideia do método de Euler um pouco melhorada. Mas tem vários métodos para EDPs também que partem do princípio de discretização das diferenças finitas e fazem essas aproximações de uma maneira um pouco diferente. Mas esses métodos originários da série de Taylor, eles são a base dessa análise numérica, especialmente quando se trabalha com equações diferenciais. You know, when you said you were gonna kill everyone, I thought you may just have been exaggerating. Yeah. Do I look like a man who exaggerates? You're welcome. E fica uma questão. Bom, será que qualquer função f de x pode ser escrita com uma série de Taylor em torno de x igual a x0? Eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um somatório de infinitos termos. Se eu estou somando infinitas coisas,
existe a possibilidade que esse somatório vá para mais ou menos infinito, né? Quando isso acontece, a gente diz que a série divergiu. Isso é uma série infinita, então, para mim ter uma aplicação para ela, essa série tem que convergir quando eu entrar com o valor de x aqui, onde eu quero avaliar o quanto vale a minha função naquele ponto. Então sempre tem que ter um cuidado quando se trabalha com séries, que eu tenho que garantir que essa minha série seja uma série convergente, que ela de fato, esse somatório tenda para um ponto exato e não vá para mais ou menos infinito. Então aqui fica a questão, né? Será que qualquer função eu posso escrever como a série de Taylor? Tem algumas condições que têm que ser necessárias aqui. A primeira, e é meio óbvio isso, ela tem que ser infinitamente diferenciável em x igual a x0. Porque afinal eu estou avaliando as derivadas infinitas da minha função aqui no meu ponto. Então eu tenho que conseguir derivar ela naquele ponto. O somatório também então tem que convergir para algum valor, né, em um intervalo x menos x0. Aqui a gente sempre pensa, quando se fala em séries, eu vou comentar isso um pouco melhor depois, mas a gente pensa em um intervalo em torno do meu ponto x0, pensando realmente em distância que eu estou desse meu ponto x0. Então por isso aparece aqui esse módulo. Então o somatório tem que convergir em algum intervalo x menos x0 menor que r, com esse r maior que 0. Então tem que ter pelo menos alguma vizinhança em torno do meu ponto x0, onde a série convirja naquela vizinhança. A gente vai ver depois como a gente pode chegar nesse valor. E a terceira condição aqui, né, que o somatório tem que efetivamente convergir para f de x nesse meu intervalo. Essa condição aqui ela é um pouco mais... É difícil ela não ser satisfeita, tá? Se a minha função for infinitamente diferenciável e o somatório convergir, ele convergir para algum outro valor não é algo comum de acontecer definitivamente, mas afinal, né, teria essa terceira condição aqui que tem que ser considerada. Bom, as funções que satisfazem essas três condições e que por consequência podem ser expandidas em torno do ponto x0 são chamadas de funções analíticas. Então, esse conceito de função analítica é basicamente uma função que pode ser expandida em série de Taylor em torno de um ponto. A gente vai dizer que a função é analítica é em x igual a tanto. Tá? Pode ser que a função seja analítica em certos pontos e não seja em outras. Tá? Isso vai depender de cada função. Você vai ver alguns exemplos depois também. E nesse caso, então, supondo que ela pode ser expandida em torno do ponto x igual a x0, a gente vai dizer que esse ponto é um ponto ordinário da minha função. E se não for possível fazer expansão em torno desse ponto, esse ponto vai ser chamado de um ponto singular. Então, como eu falei, é bem normal a mesma função ter pontos ordinários e pontos singulares, e a gente vai ver como lidar com esses casos. Para ilustrar alguns exemplos de funções analíticas em torno de x igual a zero, aqui, então meu x0 aqui que eu estou escolhendo seria o ponto zero, seriam a exponencial, bem clássico aqui, esse somatório padrãozinho, bonitinho aqui da expansão da minha função exponencial. A cosseno, tá? Veja que a cosseno também tem um padrão interessante, que os termos de ordem ímpar eles desaparecem, e os termos de ordem par, aqui quadrado, na quarta, na sexta, etc., eles ficam intercalando o sinal. Por isso que quando a gente expressa em termos desse somatório aqui, vai ficar menos 1 na n, né? Então esse cara aqui, quando n for par, vai dar mais 1, quando n for ímpar vai dar menos 1, né? Pelo fatorial de 2n, x na 2n. E o seno que é o contrário, né? Ele vai ter esse mesmo padrão, só que com os termos ímpares e não com os termos pares. Nem sempre, tá, já adiantando, vai ser possível a gente chegar nessa representação aqui, onde eu consigo chegar num padrão bonitinho para os meus coeficientes, como a gente tem para exponencial, para o seno e para o cosseno. Às vezes dá, às vezes não dá, mas no final das contas, tá, lembrem que essa notação com termos no somatório aqui é só uma forma de eu representar esses infinitos termos aqui. Eu não preciso
colocar eles dentro de um somatório, desde que eu saiba como avaliar esses termos. Outro detalhe, não faz diferença, tá? Pensem o seguinte, não faz diferença nenhuma eu dizer eu conhecer ENA-X ou eu conhecer a expansão dela. É só uma outra forma de eu escrever a mesma coisa. Inclusive, por exemplo, vocês podem ter se perguntado já, como que uma calculadora, por exemplo, calcula o valor de cosseno de alguma coisa? Você entra com um valor lá e ele dá o valor do cosseno daquele valor. O cosseno ele é uma função que ela tem uma base trigonométrica, eu até consigo interpretar ela em termos de ângulos e tal. Mas como que uma calculadora calcula o valor desse cosseno de alguma coisa quando você entra? Normalmente isso é feito exatamente com base nessa expansão em série de Taylor. Tá? Vai ter lá um algoritmo. Por que você entrou lá? Agora você quer sair, né? Agora você ficou presa lá. Já vou te resgatar. Então a calculadora ela vai ter essa função que faz a expansão em série de Taylor e calcula o valor das minhas funções avaliadas, né, nos pontos que eu quero. O último exemplo aqui é a série geométrica, aqui que a gente chama essa série aqui. E um outro exemplo que eu tenho aqui é a série que a gente chama aqui de série geométrica, né, que é esse somatório aqui, que vai dar esse somatório de x na n, quando eu fizer a expansão. Mas vejam que aqui eu tenho essa restrição de que o módulo de x tem que ser menor que 1 para ela convergir. O que faz sentido, porque se eu pensar, né, se eu estiver somando aqui valores com x maior que 1, eles vão ficando cada vez maiores quando eu elevo eles ao quadrado, ao cubo, assim por diante. Então esse somatório ele vai ir para infinito. Então eu tenho que ter essa condição de que o meu x tem que ser menor que 1 para esse somatório convergir. Se ele for menor que 1, também lembrando, né, se eu pegar alguma coisa menor que 1 e elevar ao quadrado, elevar ao cubo, etc., ela sempre vai continua sendo menor que 1, vai ficar cada vez menor. Então esse somatório aqui, ele, conforme os termos aumentam, ele tende a convergir para um ponto, para um valor único. Why are they all looking at me? Because my subconscious feels that someone else is creating this world. The more you change things, the quicker the projections start to converge on you. Converge? They sense the foreign nature of the dreamer. They attack like white blood cells fighting an infection. Like they're gonna attack us? No. Just you. Bom, as séries de Taylor, como eu apresentei antes para vocês, elas vão ser expressas em termos de polinômios e elas podem ser interpretadas dentro dessa classe de séries um pouco mais geral aqui, que são chamadas séries de potência. Então, as séries de potência basicamente vão ser uma representação em termos de um polinômio de ordem infinita. Então eu vou ter aqui um coeficiente a n. Para o caso da série de Taylor, esses coeficientes vão ser dados em termos das derivadas e tal, vezes x menos x0 elevado na n. Esse x0 aqui, usualmente, ele é o centro, né? Ele é o ponto onde eu faço a representação em série em torno dele. E o x aqui vai ser a minha variável, né, variável independente aqui. Então, né, se eu abrir a expansão em alguns termos, né, eu vou ter o termo A0, A1, x menos x0, A2, x menos x0 ao quadrado, A3, tal, assim por diante. Tá? De novo, sempre lembrem que, na verdade, o que me interessa é isso aqui. Eu quero ter os termos que compõem a minha série e, convenientemente, normalmente é mais fácil escrever eles em termos de um somatório do que ficar listando aqui, né, um monte de termos. Mas sempre lembrem que esse n que aparece aqui, ele é só um contador, eu só uso ele para representar, né, a minha série, os meus termos aqui, dentro dessa representação do somatório. Normalmente, esse x0, especialmente quando a gente falar aqui em resolução de equações diferenciais mais para frente, ele é um valor arbitrário, um valor que eu posso, dentro de algumas condições que a gente vai comentar depois, mas ele é um valor que eu posso escolher. E normalmente é bem conveniente escolher ele como sendo igual a 0, porque isso vai facilitar bastante a manipulação algébrica dos meus termos. Então, normalmente a gente vai acabar trabalhando com séries que tem essa cara aqui, tá? Que elas estão centradas em x0 igual a 0. E eu vou ficar então com a minha expansão nesse formato aqui. Algumas observações sobre série de potência, muito importante. Estou deixando aqui embaixo para download também uma apostila onde tem um capítulo onde eu apresento melhor
essas questões de como a gente pode manipular séries, fazer somas, juntar duas séries dentro de um somatório só, alterar o índice, deslocar índice, essas coisas assim. Essa parte mais algébrica de trabalhar com as séries. Então, se vocês nunca trabalharam com séries antes, recomendo dar uma olhada lá para ver como a gente pode fazer essas manipulações. De novo, tá? É só uma questão de manipulação de polinômios, então não é nada muito complicado, mas é interessante para a gente não se perder, né, aí nas contas. Primeira coisa, então, só comentando rapidinho aqui. Esse índice N, como eu falei, ele é um auxiliar, ele é um contador auxiliar que eu uso para representar o somatório. Eu posso alterar ele conforme for conveniente, tá? Eu que defino aonde esse N começa, onde ele termina, como ele é calculado, desde que a expressão final que eu tenha depois que eu abrir o somatório seja a mesma, tanto faz como eu escrevo o somatório. Por exemplo, aqui, né, se eu tivesse somatório original, eu posso fazer, por exemplo, o meu N, onde tiver N, trocar por N menos 2. Aqui passa o menos 2, passa como mais 2. Aqui é onde tinha N virando menos 2, aqui onde tinha N virando menos 2. Se eu avaliar alguns termos aqui, né, por exemplo, aqui vai ficar A0, x0, que é 1, né, então A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, assim por diante. Agora, se eu analisar essa série aqui, como ela começa em 2, o primeiro termo aqui vai ser A0, x na 0, beleza, que é o meu A0. O segundo termo, quando n for igual a 3, A1, x na 1. Quando n for igual a 4, A2, x ao quadrado. Então veja que as duas séries elas estão exatamente iguais. Se eu abrir as duas, eu vou chegar nos mesmos termos. Essa é uma outra dica que eu dou também, especialmente quando vocês estão começando a trabalhar com séries. Vai ser bem normal a gente ter que fazer essas manipulações de alterar o índice, mudar alguma coisa e tal. E às vezes a gente pode ficar um pouco perdido se a gente fez certo isso ou não. Na dúvida, abre alguns termos, tá? Calcula os primeiros termos das duas séries e vejam se eles estão iguais, tá? Não precisa fazer muitos termos, claro, tá? Para não perder muito tempo, mas avaliando ali uns 2, 3 termos, vocês já vão conseguir ver se a igualdade está sendo satisfeita ou se fizeram alguma coisa errada no caminho ali e tal, e aí tem que rever o que está sendo feito. Outra coisa, polinômios, como eu falei, são funções muito fáceis de serem trabalhadas do ponto de vista de cálculo. Então eu posso avaliar muito facilmente as derivadas e integral também, se eu quiser, desses meus polinômios. Lembrando, né, que a derivada do polinômio, derivada primeira, né, então passa para frente aqui o n multiplicando, vezes a n, né, x na n menos 1. Aqui eu estou fazendo o índice começando em 1, porque o n0, né, que vai dar o a0, a derivada dele vai ser 0. Tá? Então eu posso começar o índice em 1. Vocês vão ver que alguns livros, quando eles apresentam uma derivada da série de potência aqui, eles continuam deixando n igual a 0 aqui embaixo. Por que isso não faz diferença? Porque quando eu colocar n igual a 0, aqui vai dar 0. Então vai ficar 0 vezes alguma coisa, vai dar 0. Eu somar 0 não altera a minha igualdade. Então nesse caso, tá, de novo, tomem cuidado com isso. Tanto faz eu começar aqui em 1 ou começar em 0, porque, de novo, o termo de ordem 0 vai ser 0 mesmo. Para a derivada segunda, a mesma coisa, né? Se eu derivar de novo, então, né, passar para frente o n-1, tá? Menos 2 aqui no expoente. Eu vou começar aqui o índice em 2, porque o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1 vão desaparecer na diferenciação. Mas, se eu colocar n igual a 1, isso aqui vai dar 0. Se eu colocar n igual a 0, isso aqui vai dar 0. Então, alguns livros começam esse somatório em n igual a 0 e não em n igual a 2. Tanto faz, tá? Os dois métodos vão dar o mesmo resultado. E outra coisa, duas séries, então aqui vamos dizer aqui um somatório de AN x na N e um somatório de BN x na N, eles vão ser iguais se e somente se os coeficientes AN forem iguais ao BN para todo N. O que significa isso? Quando eu tenho igualdade de polinômios, para essa igualdade ser satisfeita, todos os termos de mesma ordem têm que ser igual. O que não multiplica nada numa série tem que ser igual ao que não multiplica nada na outra. O que multiplica x numa tem que ser igual ao que multiplica x na outra. O que multiplica x ao quadrado numa igual ao que x ao quadrado na outra. E assim por diante. Então,
quando eventualmente aparecer igualdade de polinômios, ou igualdade de séries de potência aqui no caso, eu tenho que lembrar que para a igualdade ser satisfeita, todos os coeficientes têm que serem iguais, tá? Não interessa qual seja o valor do n. Inclusive isso leva a uma outra conclusão, que é como eu posso fazer para igualar a série a zero, né? Para mim, quando eu tenho uma série de potência igual a zero, o meu zero, que pensando em termos de um polinômio, né, é como se fosse 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo. Então, para mim, quando eu igualo uma série de potência a zero, o que eu estou dizendo é que todos os coeficientes da série têm que ser igual a zero. Tá lembrando aqui, né, que eu não estou querendo achar valores de x que igualam a série a zero. Isso seriam as raízes do meu polinômio. Aqui eu quero dizer quando eu forçar uma série ser igual a zero para todos os valores de x. Isso só é verdade se todos os coeficientes forem iguais a zero. Bom, eu comentei antes a questão da convergência das séries, né? Que eu posso ter uma série de potência, aqui é a série de Taylor, uma série de potência de modo geral, que ela é um somatório de infinitos termos, então eu tenho que garantir que esse somatório convirja para um dado ponto. E eventualmente eu posso ter uma série que ela vai convergir em um certo valor e divergir em outro. Então, dado uma série de potência aqui, né, da forma genérica aqui, eu vou dizer que ela converge em um ponto x se esse meu limite aqui existir para esse dado valor de x. With every 5,000 years, the worlds align perfectly, and we call this the convergence. During this time, the borders between worlds become blurred. It's possible you found one of these points. We are lucky that it remained open. Once the worlds pass out of alignment, then the connection is lost. O ponto x igual a x0, né, por definição, ele sempre vai ser convergente, porque quando eu colocar x0 aqui vai dar x0 menos x0, que é zero, então eu vou estar simplesmente somando zeros. Então, né, toda série ela tem pelo menos um ponto de convergência, que é o próprio ponto x0. E para os demais valores de x, ela pode ou não convergir. Aí eu vou ter que avaliar cada caso separadamente, dependendo de cada série. Beleza, para a gente fazer essa definição aqui do que é esse raio de convergência e como a gente pode avaliar isso para séries de potência, deixa eu apresentar uma teoreminha muito útil aqui para vocês. Considere então que uma série de potência converge em um valor x igual a x1. Tá? Eu estou assumindo aqui que eu conheço um valor, pelo menos, aonde a minha série converge. Isso implica que ela também vai convergir para qualquer valor de x que satisfaça essa condição aqui, que o módulo de x menos x0 seja menor do que o módulo de x1 menos x0. O módulo aqui eu posso pensar em termos de uma distância. Então, esse módulo de x menos x0 é como se ele estivesse dando para mim a distância que eu estou no ponto x0, para qualquer um dos lados, tá? Para a direita ou para a esquerda. Por isso ele está em módulo aqui. Então, eu estou dizendo que essa distância aqui tem que ser menor que essa distância do ponto x1 até o ponto x0. O que isso quer dizer na prática para mim, então? Se eu conheço um ponto onde a minha série converge, qualquer outro ponto que esteja entre o x0 e aquele ponto também converge para esse valor de x. É como se eu pensasse que se a minha série convergiu num ponto x1, ela teve que ter saído do ponto x0 e chegado até aquele ponto x1. Isso é bem normal aqui quando se fala em séries de potência, porque eu realmente tenho que pensar, é como se elas nascessem no ponto x0 e elas se expandem a partir desse ponto até eu chegar no ponto de x qualquer que eu queira. Então, se eu tiver condições que garantam para mim a convergência para um ponto, eu sei que a série teve que ter saído do ponto x0 e se expandido até o meu ponto x1. E o contrário também é verdade. Imagina que eu tenho um ponto agora x2, onde a série diverge para esse ponto. Isso vai implicar que qualquer ponto x cujo módulo x menos x0 seja maior que o módulo x2 menos x0, também vai divergir. Ou seja, se eu tenho um ponto onde eu sei que a série diverge, qualquer ponto que esteja mais afastado de x0 do que esse meu ponto onde a série diverge,
também vai divergir. E de novo, eu estou falando em distância aqui, tá? Então se eu, por exemplo, chutar valores aqui, tem uma série que ela diverge para o ponto 2, mais 2. Fiz um cálculo lá e observei que ela diverge para o ponto mais 2. Isso quer dizer que no ponto menos 3 ela também vai divergir, porque eu estou falando em distância, né? Então, aqui supondo x0 igual a 0, desculpa, não falei. Então, x0 igual a 0, ela diverge em 2, quer dizer que qualquer ponto que esteja a mais de 2 unidades de distância do meu ponto x0, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, também vai divergir. Então, de novo, né, séries de potência, eu posso pensar em elas como um raio, né, um círculo, uma região em torno do... Se eu pensar no plano real, né, ela vai ser uma distância em torno do ponto x0, onde a série vai existir. Como eu falei, né, então eu pensando nessa lógica, né, de que qualquer coisa que esteja mais próxima de um ponto que converge também converge, e qualquer coisa mais longe de um ponto que diverge também diverge, eu posso pensar em uma distância onde a série vai convergir em torno de um ponto x0. E essa distância onde a série converge é o que a gente vai chamar de raio de convergência da minha série de potência. Esse termo raio aqui que a gente utiliza, tá, é mais porque se eu pensar nisso num plano complexo vai ser um círculo, então daí que vem o nome raio, mas se a gente focar aqui por enquanto em valores reais, vai ser uma distância, tá, um valor em torno do meu ponto x0, aonde a série converge. O que eu posso pensar aqui é que, então, uma definição um pouco mais formal, né, que existe algum número não negativo ρ aqui, tal que a série de potência converge para qualquer ponto que tenha uma distância x menos x0 menor que ρ e diverge para x menos x0 maior que ρ. Então esse valor de ρ seria o limite aonde, digamos assim, o ponto mais próximo do meu ponto x0, aonde ela vai começar a divergir. Qualquer ponto além disso ela diverge, qualquer ponto antes disso ela converge. Que teria uma representação disso. Esse ρ ele pode variar de 0, para o caso onde ela só convirja no ponto x0, e pode ser infinito. Tá? Então isso depende de cada caso. Naquelas expansões que eu comentei antes, exponencial, seno e cosseno, o ρ lá é infinito, tá? Aquelas expansões eu posso utilizar para qualquer valor de x, e da série geométrica, lá do 1 sobre 1 menos x, o ρ valia 1, né? Porque era o quanto eu podia me afastar do zero e garantir a convergência da série. Muito bem, e para finalizar, então, como a gente pode fazer para determinar o valor desse ρ, né? Essa é uma questão muito importante, a gente tem que garantir que eu esteja trabalhando aqui numa região de convergência da série, senão não faz sentido eu querer aproximá-la por uma série. Como eu posso, então, fazer para determinar esse raio de convergência? Existem diferentes métodos, tá? Não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, só quero comentar sobre esse que possivelmente é o mais simples, que é o método da razão, o teste da razão aqui, que é chamado, alguns chamam também de teste da D'Alembert. Eu comentei alguma coisa sobre ele em um vídeo anterior também, não lembro o que. Mas enfim, é um teste que a gente pode utilizar para determinar. Qual que é a lógica, a estratégia por trás desse teste? Para a série convergir, como eu estou somando aqui infinitos termos, faz sentido eu pensar que os termos têm que ficar cada vez menores, porque se eles forem aumentando em módulo, né, pensando aqui em módulo, se eles forem aumentando em módulo conforme o meu n aumenta, esse somatório eventualmente vai para infinito. Então qual que é a lógica do teste da razão aqui? Eu vou pensar o seguinte, para minha série convergir, esses meus termos têm que ficar cada vez menores para eventualmente algum termo de ordem, sei lá, 500 milhões, ser desprezível, eu poder desconsiderar ele e poder na prática, né, utilizar o meu valor. Porque essa é uma outra coisa importante das séries de potência também. Quando eu for calcular algum valor com base nela, eu não tenho como calcular infinitos termos, eu tenho que truncar a série em algum ponto. Então eu tenho que garantir que a partir de um certo valor de n, esses termos que eu estou desprezando não vão mudar, né, o meu resultado de forma significativa. Ok, então qual que é a ideia aqui? Para a série convergir,
eu vou dizer que o termo n mais 1, ou seja, o termo da frente, ele em módulo tem que ser menor que o termo anterior, que o termo n, conforme o meu n tende para infinito. Então eu vou ter essa representação aqui, né? O limite do n no infinito. Isso aqui seria a série, né, avaliada no termo n mais 1, e aqui a série avaliada no termo n. Bom, aqui eu fico, né, a divisão de x menos x0 na n mais 1, x menos x0 na n. Mesma base, posso subtrair os expoentes, então vai ficar x menos x0 na 1, né? Fica n mais 1 menos n. E vou passar para fora ele do limite aqui, porque afinal, né, isso aqui vai ser uma constante, né, pensando que eu conheço o x0 e o x é um valor que eu estou definindo também. Então vou passar isso para fora do limite. Vai ficar só a razão aqui do limite do coeficiente n mais 1 pelo an. E esse limite aqui do an mais 1 por an, vou chamar de L, só para não ficar reescrevendo esse limite o tempo todo. Tá? Então esse L aqui é simplesmente esse limite aqui avaliado quando n tende a infinito. Bom, eu tenho alguns possíveis casos aqui. Se esse somatório, se esse limite aqui multiplicado pelo módulo x menos x0 for menor que 1, quer dizer então que a minha série converge, que o termo da frente está sendo menor que o termo anterior. Então ela garante a convergência da série. Se esse termo for maior do que 1, isso implica que a minha série vai divergir, tá? Porque o termo da frente, né, o termo de ordem n mais 1, está sendo maior que o termo de ordem n. E se eu tiver um pouco de azar e der exatamente 1, aí o teste é inconclusivo, tá? Ele não fala nada sobre o caso onde esse produto aqui dá igual a 1. E como eu posso relacionar esse valor desse meu L que eu calculei ali com o raio de convergência? Muito simples, tá? Para o caso onde esse limite existe, o raio de convergência simplesmente é o inverso desse meu limite L que eu obtive aqui. Então eu calculo L, tá? Isso normalmente conhecendo, né? Partindo do pressuposto que eu conheço os meus coeficientes, avaliar esse limite normalmente não é um problema. Se esse limite não existir, né? Então se ele for para infinito, obviamente a série diverge. Se ele existir, eu posso calcular o raio de convergência com essa expressão aqui. Se ele for zero, quer dizer que o raio de convergência é infinito. Então vai dar uma determinação aqui na prática, mas se esse limite aqui tender a zero, né, pensando aqui em termos de limite, aqui é como se eu dissesse que o meu raio de convergência tende para infinito. Se o meu limite tender para infinito, quer dizer que o meu raio de convergência tende para zero. Tá? Então, os casos aqui onde o limite é bem normal isso acontecer, tá? Quando o limite for zero, implica que a série converge para qualquer ponto. Quando o limite for infinito, implica que a série só converge em x igual a x0. E se for um valor real qualquer, né, aí eu calculo o raio dessa forma. Vou fazer um exemplo aqui para mostrar como a gente pode calcular esse raio de convergência. Então considere essa série de potência que eu tenho aqui. Primeira coisa, né, identificando o meu x0 e o meu an. Né? Lembrando que a série é x menos x0, então o meu x0 vai ser menos 1. E o meu an é aquilo que está multiplicando x menos x0. Então 1 sobre n2 na n. Beleza. Vamos aplicar então o teste da razão para calcular esse limite. O que vai ficar aqui? O coeficiente avaliado aqui, o an, né, avaliado em n mais 1, vai ficar 1 sobre n mais 1, 2n mais 1, né? Então 1 sobre isso aqui seria o meu termo an mais 1, dividido pelo an, tá? Já vou passar multiplicando aqui em cima, tá? Ficaria esse cara aqui dividido por 1 sobre n 2n, vai passar o n 2n multiplicando, sobra essa expressão aqui. Posso simplificar um pouco, que eu tenho 2, né? Então vou manter o 2 na mesma base aqui e juntar os expoentes, então vai ficar n menos 1, ficaria, né, 2 na menos 1, ou equivalentemente 1 sobre 2, vou passar para fora aqui, e vai sobrar o limite de n sobre n mais 1. Uma maneira simples de eu resolver esse limite, posso aplicar o L'Hopital aqui se eu quiser, tal, né? Mas é como se eu imaginasse, se eu dividir todos os termos por n, eu chego nessa expressão aqui, e agora esse cara aqui tende a zero, então vai ficar o limite aqui de 1 sobre 1, que vai dar 1, ou seja, né, o meu L vale 1/2. Beleza, L vale 1/2, isso implica que o meu ρ é 1 sobre L, então ele vale
1 sobre o meio que vale 2. Então, meu raio de convergência dessa série vai ser 2. O que isso significa? Lembrando que o meu x0 ele era menos 1, né? Isso significa que a minha série vai convergir para qualquer valor aqui, x menos x0 vezes L é menor que 1, né? Ou seja, x menos 1, menos 1, né? X mais 1 menor do que 2. Qualquer ponto que esteja a menos de 2 unidades de distância do ponto menos 1, a série converge naquele ponto. Se ele tiver a mais de 2 unidades de distância do ponto menos 1, ela vai divergir. Ou seja, né, o x tem que estar no intervalo entre o menos 3, né, que seria a distância 2 unidades para o lado negativo, até o mais 1, que seria 2 unidades para o lado positivo. Então, a região onde a minha série converge aqui vai ser entre x igual a menos 3 e x igual a mais 1. Muito bem, então nesse vídeo vimos muita coisa, uma ferramenta muito importante aqui, que é a expansão em série de Taylor, e como isso se relaciona, né? Como ela é um exemplo de séries de potência. Essas séries de potência elas podem ser utilizadas para a resolução de equações diferenciais, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, especialmente pensando do ponto de vista de que, como eu falei antes, tanto faz eu conhecer a expansão em série de Taylor de uma função ou conhecer ela de uma outra maneira. Tá? Então, se eu conseguir obter a expansão ao invés de obter uma solução de outra forma, eu vou chegar na mesma conclusão no final das contas. Então, nos próximos vídeos vamos começar a utilizar esse conceito de série de potência para aplicar isso na solução de equações diferenciais. Até mais.